Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e bem novinho perto do universo. Hoje a gente vai ver como tudo começou. Em 1965, os trabalhos planejados para a antena de Holmdel da Bell Labs tinham acabado, e dois astrônomos de lá, Arno Penzias e Robert Wilson, aproveitaram a antena livre para estudar as ondas de rádio vindas da borda da Via Láctea. Mas eles tinham um problema, um chiado de fundo, ondas de rádio que atrapalhavam a medição deles. E não importava para onde mirassem a antena, o ruído estava sempre lá. Como Bill Bryson conta em Breve História de Quase Tudo, eles fizeram o que podiam para acabar com esse ruído. Limparam a antena, mudaram de posição, checaram os circuitos, até mandaram os pombos que viviam lá embora e limparam a sujeira deles. E nada do ruído parar, para sorte dos dois. Porque eles acabaram ganhando o Prêmio Nobel de Física de 1978 pela descoberta dessa radiação de fundo, que transformou o que era uma boa ideia em uma teoria sobre como o universo começou. Einstein e outros já tinham uma ideia bem simples do começo do universo no começo do século XX, a de um universo estático, que sempre foi assim, onde a matéria é criada constantemente. Mas na década de 20, o Hubble viu que as galáxias estavam se distanciando umas das outras, como a gente já explicou no episódio sobre o fim de tudo. E para o padre belga Georges Lemaitre, se tudo está se afastando no presente, quer dizer que no passado o universo todo veio de um mesmo ponto, o ponto que ele chamou de átomo primordial e que nós conhecemos como Big Bang. Ao invés de termos um universo fixo, que sempre foi assim, talvez o universo tivesse um começo, um ponto no tempo de onde tudo surgiu. E a partir de quando o universo estava evoluindo e mudando. O Hubble reforçou essa noção, mas segundo Richard Miller, a ideia do Lemaitre não pegou bem com Einstein, que falou que os cálculos até estavam certos, mas a física era uma porcaria. Pouca gente contrariou Einstein assim e saiu certa para contar a história. O Lemaitre foi um desses, e Einstein reconheceu o erro e comprou a ideia. Ninguém, nem Einstein, é dono da verdade. E opiniões ou ideias só duram na ciência quando batem com os fatos. Mesmo assim, o Big Bang era uma ideia, e mais uma ideia, e provavelmente continuaria desse jeito se não fosse transformado em uma hipótese. Durante a década de 40, alguns físicos fizeram predições sobre o Big Bang. Se o universo começou em uma explosão, precisava ter energia suficiente para formar tanto hidrogênio quanto a gente observa, o que teria produzido tanto calor que ainda veríamos parte desse calor mais de 13 bilhões de anos depois. Pelos cálculos deles, o universo ainda estaria a uma temperatura um pouco acima do zero absoluto. E foi justamente o que o Penzias e o Wilson observaram com a antena deles em 65, uma radiação cósmica de fundo, vinda de todos os lados, que correspondia à temperatura de 3 Kelvin, um pouco mais fria do que o calculado, mas ainda dentro do esperado, o suficiente para reforçar a hipótese do Big Bang, e por isso eles ganharam o Prêmio Nobel. Passamos a ter motivo para pensar na ideia do Big Bang como melhor do que as alternativas, já que ela fazia uma predição precisa, a temperatura do universo, que foi confirmada com a radiação de fundo. E de quebra, deu motivos para inaugurar uma nova era de observação do universo. Se você ainda tem uma televisão analógica, pode inclusive ver e ouvir essa radiação de fundo. 1% do chiado e da estática que tomam a tela quando a gente não sintoniza um canal são ondas de rádio. O som de fundo da explosão que criou tudo o que a gente conhece bilhões de anos atrás. Ou melhor, cerca de 380 mil anos depois do Big Bang, que foi quando o universo tinha esfriado o suficiente para o plasma se condensar em matéria com átomos e deixar a luz passar. Depois vieram outras evidências, como a proporção de elementos como hidrogênio e hélio no universo, a distribuição das galáxias e o aspecto diferente das galáxias mais velhas, que explicamos no episódio É Só Uma Teoria, como podem ser vistas. Tudo isso mostra que o universo evoluiu com o tempo, e com antenas mais sensíveis, a radiação de fundo ainda surpreendeu a gente de novo de outra forma. Todos os pontos do universo mandam quase a mesma radiação de fundo, o que criou uma dúvida. Como regiões que estão tão separadas que a luz ainda não teve nem tempo de ir de um ponto até outro, conseguiram equilibrar a temperatura delas? Como que o universo pode ser tão uniforme se ele é tão grande? E como de que é feito o universo conta, quem deu uma solução para esse problema foi Alan Guth. Em 1980, ele propôs a inflação cósmica, a ideia de que logo depois do Big Bang, o universo passou por uma fase de expansão absurda, dobrando de tamanho mais de 100 vezes seguidas. Ou seja, o universo se expandiu muito rápido, num intervalo muito curto de tempo, para depois crescer no ritmo que a gente conhece hoje. E ele é tão uniforme porque todas essas partes estavam em contato umas com as outras antes da inflação.
A ideia de inflação cósmica está hoje no mesmo ponto que a ideia do Big Bang no começo do século passado. É uma boa ideia que explica muito do que observamos hoje, mas ainda depende do que fez do Big Bang uma boa hipótese científica. Precisa fazer predições, gerar condições ou valores que a gente busca para comparar e ver se ela está certa. Se a inflação cósmica estiver certa, temos uma boa noção do que aconteceu frações de segundo depois do Big Bang em 1 vezes 10 elevado a menos 32 segundos. Quanto ao que aconteceu antes, nas palavras do Sean Carroll em Big Picture, o Big Bang não marca o começo do nosso universo. Ele marca o fim do nosso entendimento, o fim do nosso conhecimento teórico. Com o que a gente sabe hoje e com acesso à física atual, esse é o ponto até onde a gente consegue chegar. Sinal de que ainda tem muito o que estudar e muito o que descobrir. E se a sua curiosidade for maior do que isso, que tal aprender física e astronomia o suficiente para propor as suas ideias? Ninguém tinha as respostas prontas para tudo isso, e o que a gente sabe hoje foi resultado de ideias testáveis, certas e erradas, testadas e empilhadas na torre do conhecimento de onde a gente olha hoje. Não precisamos saber de tudo, e um tijolinho só já ajuda bastante. E esse Nerdologia foi um oferecimento do Senai CETICT. O Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil, Senai CETICT, foi criado em 1949 no Rio de Janeiro e hoje é um centro integrado com faculdade, escola técnica, institutos de tecnologia e de inovação, onde você vai ter acesso ao conhecimento aplicado à cadeia produtiva da indústria química. No curso de Engenharia Química do Senai CETICT, você ficará mais próximo das indústrias e dos grandes players do mercado com um programa de mentoria, com executivos de referência, salas interativas, laboratórios completos e parcerias com incubadoras e aceleradoras. As inscrições para o vestibular 2018 já estão abertas e vão até o dia 14 de janeiro. E se você aproveitar sua nota do Enem, ganha 30% de desconto na mensalidade. É só se inscrever pelo site senaicetict.com. E nesse episódio, muitos livros citados sobre o mesmo tema, porque eu queria recomendar eles de acordo com o grau técnico e interesse de vocês. Para quem curte ciência em geral e se interessa pelo universo também, Breve História de Quase Tudo é o livro. Geral, bem interessante, muito legal de ler. Se quiser saber um pouco mais sobre o universo em particular, o do que é feito o universo é mais completo e mais atualizado e mais detalhado. Agora, se você quer livro mais completo e mais pesado e até mais atual, The Big Picture e Now The Physics of Time são ótimos, mas ainda não saíram por aqui. E se quiser mais dicas de livro ou coisas para ler ou ouvir, links no Saiba Mais. No episódio sobre o Super destruindo a Terra, obrigado para quem mencionou o Because Science. Ele calculou a velocidade com que o Super voou no filme como metade da velocidade da luz, ou seja, ele não estava viajando no tempo ou influenciando gravitacionalmente a Terra, estava voando nos céus como uma bomba atômica, destruindo o mundo enquanto tentava causar arraste suficiente para parar o planeta. Legal que os dois episódios ficaram bem complementares. Um Brunão qualquer perguntou se o tempo passa diferente entre quem está nos polos ou no Equador, já que quem está no Equador está se movendo mais rápido. Até seria o caso, mas como a circunferência da Terra também é diferente entre esses pontos de referência, a atração gravitacional é um pouco maior nos polos e o efeito se cancela. Link para um artigo comparando os dois efeitos na descrição. O César, físico e pesquisador, explicou que a massa inercial ou massa de repouso é diferente da massa gravitacional. Ou seja, perto da velocidade da luz, o Super ia continuar com a mesma massa inercial, mas criaria um campo gravitacional maior, equivalente a se ele tivesse mais massa em repouso, mas não é a mesma coisa. E como o Luiz Gustavo apontou, a gente mostrou o gráfico errado sobre a maré alta, as forças que formam as marés atuam dos dois lados do planeta, link para o vídeo do Space Time que explica isso muito bem no Saiba Mais. E para o Caio Saramago e quem mais perguntou sobre a duração dos dias, eu que não fui claro. A nossa volta ao redor do Sol dura 1 ano. Ignorando valores quebrados, durante esse 1 ano que a gente gira ao redor do Sol, a Terra gira no próprio eixo 365 vezes. Por isso, 1 ano tem 365 dias de 24 horas. Quando ela girava mais rápido, há 600 milhões de anos, dava 400 voltas no próprio eixo nesse intervalo, então cada dia durava o equivalente a 21 horas. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assinem o canal para mais começos e até a próxima quinta.